Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos a mais um trabalho coletivo, né? Previsto aí para o mês de agosto. Então nesse trabalho coletivo, como o nome já diz, né? Trabalho coletivo. Nós precisamos então ter todo mundo envolvido nesse processo. Eu vejo que nesse momento vocês podem trazer toda a equipe, pessoas da secretaria, ou no primeiro momento pessoal da limpeza escolar, sendo que depois, né, o pessoal que trabalha no administrativo, cada um vai organizar o seu espaço de forma que recepcione, né, esses estudantes da melhor maneira. Mas no primeiro momento a gente pensa em coletividade, todos ali juntos, até mesmo para que todos possam, né, se sentir pertencente àquele ambiente de trabalho. E aí a gente tem uma frase aqui, né, que vocês podem utilizar lá, que é de Miguel Zabala, que diz: sem olhar para trás é impossível seguir em frente. Então, o momento desse trabalho coletivo é o quê? É analisarmos o nosso caminhar no primeiro semestre, verificarmos tudo aquilo que está funcionando, que está dando certo e detectar o que a gente vai fazer, né, de ajustes, de forma que a gente consiga, né, obter o sucesso dos nossos estudantes. A seguir, nós vamos apresentar a pauta às pessoas que estão ali presentes. Então, nós vamos começar com a sensibilização, depois nós vamos ter fala da nossa secretária, professora Fátima Gavioli, né? Então ela vai ter uma fala. Esse link vai ser enviado para vocês. Geralmente as transmissões são feitas pelo canal do YouTube da Seduc, então lá vocês podem acessar. A ideia é projetar, né, para que todos consigam escutar a fala da nossa secretária. Depois nós vamos explorar as trilhas e trieiros percorridos até aqui, né? Nós vamos fazer uma análise desse caminhar. Nós vamos replanejar, né, o que nós vamos desenvolver a partir do dia 2 de agosto, as particularidades das modalidades de ensino. Então, assim como no vídeo anterior, eu trago aqui orientações para todas as unidades escolares e a seguir orientações para cada uma das modalidades. Então, eu tenho especificidades, né, da EJA, especificidades do tempo integral, do fundamental, do médio. Informes gerais, que são os informes que a escola, né, o momento que a escola destina ali para fazer seus alinhamentos, e o encerramento. Aí, olha só, nessa sensibilização, nós vamos começar, eu coloquei até o link aí, né, no vídeo, e vocês podem acessar por esse endereço aí do canal do YouTube. Coloquei o link, esses slides vão ser enviados para vocês, então vocês têm como baixar esse vídeo e passar para, né, as pessoas presentes ali. Esse vídeo ele tem uma duração curta, ele tem uma duração de aproximadamente 3 minutos e ele vai falar sobre essa questão do navegar, né? Quando eu penso em navegar, eu tenho que me preparar para o navegar, eu encontro obstáculos na navegação, só que esses obstáculos eles só podem ser superados quando nós temos um trabalho em equipe. Então ele vai trabalhar nesse viés, né, esse vídeo. E aí a gente começa sensibilizando a importância que é o trabalho de todos ali pertencentes à escola e todos os departamentos ali que precisam estar de forma integrada. Depois nós vamos para a transmissão da fala da secretária. Então lá o vídeo a gente pensa em 7 minutos no máximo. A fala da secretária está previsto aí, né, uma fala breve. Então essa fala breve da secretária deve durar aí uns 10 minutos por aí. Ela vai dar as boas-vindas a todos para o retorno do semestre. Depois da fala da professora, nós continuamos com o grande grupo. A ideia então é explorando as trilhas e trieiros percorridos até aqui. Então, olha só, temos, né, um caminhar na escola. E é importante que vocês possam colocar, né, deixar para as pessoas um momento de fala. Até aqui, o que avançamos, o que não avançamos. Aí eu posso pensar em tarjetas,
eu posso pensar em cada um falar, né, uma palavra que representa esse momento, que representa esse período que ele conviveu na escola. E aí vocês vão anotando e vão associando essas palavras. Então eu estou resgatando concepções das pessoas que fazem parte da equipe. Então isso é bem importante. Depois que fizermos, né, essa trilha, né, esse levantamento, e aí vocês podem fazer também uma linha histórica e nessa linha mostrar o caminhar da escola, o que vocês fizeram, né, por onde passaram. Lembrando que no final do semestre passado vocês apresentaram um vídeo a todos onde mostrava, né, essa trajetória. Vale a pena recobrar esse vídeo que vocês fizeram para lá. E aí lembrando que numa trilha, quando eu percorro, eu tenho um caminho. E nós sabemos que nós, a escola, participamos, né, de um circuito de gestão. É o circuito de gestão goiano. E aí nesse circuito de gestão, então, nós temos algumas etapas. Então nós fechamos um ciclo, nós vamos para um novo ciclo. Nós começamos lá no início do ano, e aí vale a pena, né, colocar todo o ciclo, né, do circuito de gestão. Começamos com a definição de metas e objetivos, e nós temos, né, 3 objetivos estruturantes, que é garantia da aprendizagem, diminuição das desigualdades de aprendizagem e mitigação da evasão e do abandono. Então nós começamos lá, então nosso foco era esse. A partir daí foi realizado, então, uma diagnose da escola e por meio dessa diagnose foi realizado um planejamento, então aqui os objetivos estratégicos, né? Partimos para um planejamento que, nesse momento, fizemos o quê? Nós priorizamos os problemas e definição dos desafios a serem enfrentados com o plano de ação. Então, eu tenho aqui os desafios. Desses desafios, o que eu vou fazer, como eu vou caminhar para avançarmos e para garantir que esses estudantes aprendam e tenham sucesso escolar. Depois nós seguimos, né, o ciclo, nós fomos para a etapa de execução, onde nós realizamos essas ações planejadas, nós fizemos esse acompanhamento, análise, a cada bimestre, né, que se passou, nós tivemos resultados, nós tivemos aí uma avaliação diagnóstica que também me mostrou alguns dados interessantes, e aí a gente então pôde ver se a execução ela estava sendo eficaz ou não. Depois nós paramos, né, nós fizemos um monitoramento e avaliação, foi aquele momento que nós chamamos de SMAR, né, Sistema de Monitoramento e Avaliação de Resultados, e aí nós vimos, né, se meu plano de ação ele foi, né, está sendo eficaz ou não, se essas ações que eu propus lá, elas estão tendo resultados ou não. Então nós paramos, nós fizemos 2 análises, nós analisamos o plano de ação e nós também analisamos os resultados ali que a escola produziu, em termos de aulas dadas, em termos de frequência dos estudantes e rendimento. Então, nós tivemos esses dados da escola e depois como estava a execução desse plano de ação. Depois partimos para o compartilhamento de práticas, foi um momento onde tivemos todas as unidades escolares ali, e algumas unidades escolares apresentaram, então, boas práticas. Depois nós tivemos momentos de discussão, onde as escolas puderam trocar ideias, figurinhas com outras, e a partir dali voltar para a sua unidade escolar e fazer, né, a correção de rotas, que é onde nós fizemos a reavaliação e ajuste dos planos de ação. Inclusive, vocês ainda, né, algumas unidades escolares continuam fazendo, e nós precisamos inserir, né, fechar essa correção de rotas até dia 5 de agosto. Então, até dia 5 de agosto tem que estar tudo prontinho para que possamos dar prosseguimento ao nosso circuito de gestão, né, ao nosso novo ciclo do circuito de gestão. Então, fiz a apresentação do circuito de gestão. Por que é importante? É importante relembrar para todos que a escola, né, ela segue uma ritualística, que a escola ela segue uma organização. E essa organização ela tem etapas, né, e situar o que nós fizemos, onde nós estamos
e pensar para onde queremos chegar. Feito isso, o que nós vamos fazer então? Nós vamos então pensar, e aí? O que foi sucesso que a escola pôde fazer? Então vocês vão, né, pedir, né, para alguns professores, enfim, propor o que eles fizeram que foi sucesso. Quais foram as práticas eficazes? Olha, eu fiz algo ali que funcionou muito bem. Eu desenvolvi esse projeto onde eu tive um envolvimento muito eficaz dos estudantes. Então, nesse momento, a gente vai então falar o que nós fizemos de bom, de forma que inspire os demais também. É claro que nem tudo na vida, né, a gente percorre, a gente planeja e vai dar certo, né, 100% certo. Tem algumas coisas que infelizmente a gente planeja, porque a gente pensa num contexto, a gente pensa num conjunto de coisas que ao final um elemento ali não está presente e acaba não dando certo. Então, quais foram as ações, né, que a gente precisa pensar em termos de escola que não deu certo? Às vezes eu fiz um projeto de matemática ali, uma oficina, e no final das contas aquilo não funcionou bem. Eu propus uma eletiva que ao final não teve resultado. Eu fiz uma dinâmica de usar, sei lá, o laboratório de informática e de repente não deu certo por conta lá dos recursos. Então, nesse momento, né, a ideia é fazermos levantamento das coisas que não deram certo. Então, tem coisas que foram muito bem e eu tenho coisas que não deu, não foi, não emplacou, né? Então a gente precisa disso, precisa ter essa maturidade para conseguir crescer e não, né, cometer os mesmos erros sempre. E eu sei o que deu certo, o que não deu certo e agora o que devemos fazer para melhorar. Aqui vale a pena, né, a gente pensar que lá no final do semestre passado nós trabalhamos com a retomada de ações, avaliação das tarefas que foram colocadas no plano de ação e ajustes. E aí, tá tudo ali mesmo? Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer para melhorar? Aquela ação que eu tinha proposto que não deu certo, será que se a gente fizer um ajuste, ela tem como dar certo? Né? Então, nesse momento, eu vou pensar em o que eu posso fazer para melhorar esse processo. Depois disso, aí a gente vai para replanejamento. Vamos replanejar as nossas ações. E quando eu penso em replanejamento, eu tenho que pensar que no dia seguinte nós vamos receber os estudantes. E uma das coisas principais que eu tenho que pensar aí é o quê? É em acolher a todos. Da mesma forma que eu fiz o acolhimento da minha equipe, agora a minha equipe vai precisar acolher os estudantes. E lá no acolhimento dos estudantes, né, a gente precisa pensar em algumas coisas. Então, precisa ser algo bem estruturado. Então, primeira coisa, acolher com boas-vindas, né? Boas-vindas para a equipe. Então, a equipe, que tal? O tempo integral faz muito isso, de fazer um corredor com as pessoas da escola e nesse corredor dar boas-vindas. E aí eu posso colocar uma música animada, as pessoas ali cantarem algo, pegar plaquinhas, por exemplo, e cada uma com uma mensagem motivadora para os estudantes. Sei lá, tem alguma escola que vai trazer uma mensagem com uma bala, um bombom. Então, assim, dar uma boa-vinda calorosa, né? E mostrar para o estudante o quanto ele é importante naquele contexto, né? O quanto ele é importante para a escola, porque a escola, né, é algo vivo. Como a escola é algo vivo, pulsante, então para que ela seja viva, pulsante, eu preciso de pessoas, eu preciso dos estudantes estarem ali, né? Então pensar em algo bem bacana para acolher os estudantes. Então a gente pode pensar, por exemplo, numa apresentação musical, né? Ou algo similar, como eu disse anteriormente. Então é acolher isso, é trazer todo mundo, é fazer uma apresentação, conversar com um estudante, falar o quanto ele é importante, o quanto nós sentimos saudade, né? O quanto
queremos retomar, né, esse contato. Depois a gente pode pensar o seguinte: eu fiz as boas-vindas, eu planejei algo nos grupos, eu fiz uma apresentação musical. Esses estudantes vão para a sala de aula. Então, na sala de aula, a gente pode pensar em rodas de conversa. E nessas rodas de conversa, que eu coloco, né, algumas sugestões. Por exemplo, a primeira coisa: o que você traz das férias? Né? Então, esse estudante foi, descansou, viajou, sei lá, fez alguma coisa. O que ele traz de bom para a gente? Né? Então, momento de partilha: olha, eu fiz isso, foi interessante. Olha, isso aqui foi bacana. Né? Então, o que ele traz de positivo das férias para a equipe? Né, para compartilhar com a equipe. Quais as suas expectativas para esse semestre? Então, eu tenho que pensar que eu fiz um planejamento, mas esses estudantes também têm planos, eles têm expectativas, eles esperam determinadas coisas. Então, fazer um levantamento dessas expectativas que esses estudantes trazem. Importante é que o mediador sempre está anotando, né, esses elementos e depois passar para a coordenação pedagógica num dado momento, né, a gente fazer a leitura, a interpretação e ajustes com base, né, nas percepções dos estudantes. Qual o desafio que ele traz? Qual o desafio que ele acha maior para esse segundo semestre? Que ele precisa, né, superar? Qual é a superação que ele teve? O que ele conseguiu superar? O que era o desafio para ele que ele conseguiu superar? E como ele fez isso? Tá? Então, são alguns elementos aí que a gente pode abordar nas rodas de conversa em sala de aula, né? Os professores ali com seus grupos de estudantes. E depois, é importante também, eu trago comigo um conjunto de experiências, expectativas, enfim. Mas eu preciso saber o que a escola está trazendo para mim também de retorno. Então, a gente precisa apresentar como será o bimestre. Então, esse terceiro bimestre, o que a gente vai ter? Qual é a programação desse bimestre? Vai ter uma feira de ciências, vai ter enfim, né? Como vão ser as aulas, como vai ser a mesma coisa, horários, enfim. Então, é apresentar como será o bimestre, tá? Para que o estudante, então, possa se situar nesse contexto. Tá? Então, é importante abordar esses aspectos, organizar isso aí, né? Para que no dia 2, né, eu possa, então, ter toda essa organização pronta, né, para ser apresentada. Depois disso, dessa organização, aí nós vamos lá para o trabalho coletivo agora, falar das particularidades das modalidades de ensino. Então, cada modalidade de ensino traz uma particularidade. Aqui eu estou abordando particularidades presentes, tá, nas escolas de Goiânia. Então, por exemplo, nas escolas de Goiânia, eu não tenho uma escola totalmente indígena. Eu não tenho Pronatec, eu não tenho quilombola, né? Então, enfim, tá? Então, eu estou abordando aqui as principais modalidades que nós temos. Aí nós vamos começar aqui com o ensino fundamental. Então, olha só, aquele primeiro momento eu fiz com todo mundo, isso para todas as escolas, tá? Independente da oferta, da modalidade que ela oferta. A partir de agora, eu vou trabalhar, né, com modalidades. Então, por exemplo, minha escola tem fundamental no vespertino. Então, a pauta agora, esse próximo momento, vai ser essa sugestão, né, essa pauta aqui do fundamental. Minha escola tem ensino médio de manhã, então eu vou trabalhar com essa pauta de ensino médio. Minha escola é um CEPI. Então, lá no CEPI eu tenho um fundamental e médio, e geralmente os professores ministram, né, percorrem o fundamental e médio, então eu vou trabalhar as duas pautas, porque eu tenho uma disposição de tempo maior. Meu noturno é EJA, então eu tenho orientações específicas para a EJA. Então, começando aqui no fundamental. Então, olha só, aqui o ensino fundamental traz como orientação retomarmos os objetivos estratégicos. Então, eu tenho objetivos estratégicos, né, que é garantia da aprendizagem, redução das desigualdades de aprendizagem, mitigação do abandono e evasão. E a superintendência, então, ela propõe para cada um desses objetivos estratégicos um conjunto de ações. E essas ações, para que funcionem, elas precisam estar alinhadas, né, na escola. Então não adianta nada, né? A Secretaria da Educação,
as superintendências proporem coisas e ao final a escola não está alinhada, não está fazendo, aí a gente não tem como avaliar se está funcionando ou não. E aí a gente começa com garantia da aprendizagem. Então aí é importante, né, reforçar os professores o que a gente tem de garantia da aprendizagem. O que a gente está fazendo que tem alinhamento com a Secretaria da Educação. Então, em primeiro lugar, as aulas complementares enviadas. Inclusive, essas aulas elas retomam naquele mesmo link do Drive. Então, eu tenho aquele link do Drive, e aí naquele link do Drive, os professores então baixam, né, essas aulas e utilizam essas aulas. Lembrando que é uma coisa amarrada? Não. É um material que vai ajudar o professor a organizar o seu trabalho. E nós sabemos que, ao final, né, como essas aulas elas são alinhadas ao DCGE, ao ensino fundamental, né, e aos momentos que nós temos do período de recomposição e ampliação de aprendizagens, então o professor tem como ajustar, se alinhar à rede. Mas nada impede que ele produza materiais, né, que vão complementar com esse material que está aí proposto. E nós tivemos também um concurso cênico literário, né, que garantiu a aprendizagem. Garantiu em que sentido, Luiz Carlos? Garantiu no sentido de que o estudante, né, ele produziu textos, e para ele produzir textos, ele estudou a literatura goiana. Quando ele estudou a literatura goiana, ele aumentou seu repertório, ampliando o repertório, né? Ele começou a escrever, e aí muitos fizeram releituras, processos, e isso garantiu a aprendizagem. Quando eu penso em um estudante que fez uma produção cênica, esse estudante, então, ele trabalhou oralidade, ele trabalhou um conjunto de habilidades que estão previstas lá nas 10 competências gerais, né, da BNCC. Então, o concurso cênico literário, ele traz esses elementos, tá? Que vai ao encontro do nosso objetivo estruturante, que é a garantia da aprendizagem. Lá, na redução das desigualdades de aprendizagem. Na redução das desigualdades de aprendizagem, o que nós fizemos, então? Agora, né, nós tivemos o primeiro e segundo período de recomposição de aprendizagens. Nós vamos partir agora para o terceiro e quarto período de recomposição das aprendizagens. Sendo que o terceiro período ele vai acontecer do dia 15 a 26 de agosto e o quarto período de 10 a 25 de outubro. Então, isso é bom apresentar aos professores para que eles possam se organizar. Lembrando que, quando eu falar em garantia, eu falei dos materiais, eu tenho as aulas prontas, certo? Para o professor utilizar. E quando eu falo em recomposição de aprendizagens, vocês se lembram que lá no período eu tenho momentos que eu amplio e tem um momento que eu vou fazer a recomposição. E essa recomposição, ela parte dos resultados que eu tenho, que a rede me traz. Partindo de quê? Partindo de avaliações diagnósticas. Inclusive, nós temos uma avaliação diagnóstica, né, que vai acontecer aí no dia 10. Uma outra coisa que garantiu a redução das desigualdades de aprendizagem, o portal Ser Goiás. Por quê? Porque lá nas minhas aulas de estudo orientado, e aqui, né, eu continuo reforçando isso, as aulas de estudo orientado, então, o professor ele vai utilizar o material do portal Ser Goiás, né, lá no 8º e 9º ano. As outras séries usam também nas suas aulas. E a vantagem das aulas do portal, né, do Ser Goiás, é que você pode indicar para grupos de estudantes atividades de forma a resgatar a sua aprendizagem. E aí a gente reduz as desigualdades. Aquele estudante, né, que tem mais dificuldade, então eu posso indicar, eu posso orientar para que ele, então, consiga, né, resgatar essas lacunas aí de aprendizagem que ele apresenta. E nós temos o Pra Goiás, que é um projeto de recuperação de aprendizagem do 6º ano. Inclusive, nós tivemos escolas que utilizaram no 7º ano. Lembrando que tanto o portal Ser Goiás como o Pra Goiás, tá? Esses materiais se encontram dentro do portal NetEscola, né? Então, acesso o portal NetEscola, acessei o portal NetEscola, aí eu entro lá no Ser Goiás ou eu entro lá no Pra Goiás, tá? E realizo, então, as aulas e as atividades propostas ali.
Lembrando que nós terminamos o semestre, a CRE Goiânia, com mais de 6.000 acessos. Então, nós precisamos continuar crescendo aí e utilizando, né, esse material. Depois, nós temos a mitigação da evasão e abandono. Então, o que foi feito para, né, em relação a esse objetivo, né? Foram realizados, não sei se você se lembra, as rodas de conversa. E aí a ideia é a gente continuar realizando as rodas de conversa, só que as rodas de conversa nós vamos utilizar o emocionário. O emocionário está dentro do portal NetEscola também. É um conjunto de vídeos que trabalham com as competências socioemocionais. Por isso emocionários, socioemocionais. Então, a ideia é que a escola utilize, então, os vídeos e a partir desses vídeos, então, eles vão servir como norteadores para as discussões. Lembrando que sempre nos períodos enviamos para vocês, né, o material onde nós temos, então, orientações de como fazer a roda de conversa, as questões, qual vídeo a ser desenvolvido. Então, a Maria José, que é a nossa supervisora do ensino fundamental, ela sempre está em contato com vocês e toda vez quando tem roda de conversa, ela traz essas orientações de como fazer. Isso vai garantir a mitigação e evasão do abandono. Por quê, Luiz Carlos? Porque a partir das rodas de conversa eu escuto o outro. Escutando o outro, eu me abro a entender o outro. E a partir dali, então, nós vamos traçar ações de motivação desse estudante para que ele se sinta bem no ambiente escolar e não abandone, e não evada. E aí, como eu tinha dito para vocês, nós vamos ter a avaliação formativa que está prevista no calendário. Essa avaliação formativa, ela continua sendo de língua portuguesa e matemática. Daí vocês já falam, né, para os professores, já passam essa informação. Essa avaliação, ela tem uma data, né? Ela tem um período para ser aplicado, só que nós determinamos como dia D da avaliação formativa o dia 10 de agosto. Então, dia 10 de agosto, todas as escolas, né, vão parar para fazermos, né, a avaliação formativa. Essa avaliação formativa, nós vamos enviar os arquivos para vocês, tá? Para as unidades escolares. As unidades escolares vão imprimir essas avaliações. Imprimir as avaliações. Apliquei no dia 10. Daí nós vamos inserir os resultados na plataforma do MEC-CAED. Os procedimentos são os mesmos utilizados na avaliação formativa passada. Eu entro na plataforma. Quando eu entro na plataforma, creio que os alunos já vão instalar, né? Cadastrar, que vocês já fizeram isso no semestre passado. E aí, eu já tendo essas turmas já cadastradas, eu vou inserir as respostas dos estudantes. E depois isso vai me gerar aquele conjunto de resultados que eu vou poder avaliar se houve avanço ou não do estudante daquela avaliação formativa lá do primeiro semestre e agora, né, de lá para cá, o que a gente conseguiu avançar. Então, esse é o objetivo da avaliação formativa. E é bom que vocês reforcem isso aos professores também. Nós temos também um outro ponto, que é o período de ampliação e recomposição das aprendizagens, né, como eu tinha colocado lá no slide anterior e aqui reforçando. No terceiro bimestre, nós vamos ter, então, do dia 15 a 26 de agosto. Então, vocês já estão vendo o seguinte, olha. O estudante fez lá dia 10 a avaliação formativa. E aí, depois, o que a gente faz? A gente, então, vai trabalhar com ampliação e recomposição de aprendizagens, trazendo, então, elementos daquela avaliação formativa e também elementos, né, detectados nos componentes curriculares que precisam ser reforçados. Então, eu tenho ali um conjunto de habilidades, né, competências que precisam ser reforçadas, não foi trabalhada muito bem, enfim, nós vamos trazer isso agora novamente. E aí envolve todos os componentes curriculares, tá? E todo o ensino fundamental. Então, desde o terceiro ao nono ano. Terceiro ao nono ano, todos, então, estão nesse período. E o material para esse período de
Ampliação e recomposição da aprendizagem está lá no Drive, né? Então eu entro no Drive, eu coloquei o endereço aí novamente, porque aí vocês passem para os professores, e os professores podem entrar no Drive e navegar, estudar esse material, que é importante que eles se apropriem desse material e já façam o seu planejamento. Haja vista que eles já vão começar a aula a partir, né, do dia 3. Então é importante eu ter, né, esse estudo do professor. E ter o objetivo de complementação do trabalho. Então eu vou usar o material, né, mas eu também tenho a liberdade de organizar e produzir o meu material próprio. Agora, o importante é que eu utilize esse material que foi produzido com carinho, né, para dar suporte ao professor. E agora, nós partimos então para a pauta específica do ensino médio. Então, o que o ensino médio traz de proposta para esse trabalho coletivo? Lembrando que aquela primeira parte é trabalhada por todos, e aí eu tenho um ensino médio, então eu vou trabalhar agora com o ensino médio. Então, olha só, a primeira coisa aqui que é colocado é o estudo dos marcos de desenvolvimento do ensino médio. Então, olha só, os professores, né, os estudantes fizeram a avaliação formativa lá no primeiro semestre. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando eles fizeram a avaliação formativa que saiu o resultado, a partir dali saiu então as avaliações comentadas, e aí item a item, e ali eu tenho também alguns relatórios onde mostra, né, onde os alunos acertaram mais, erraram mais. Então a ideia é acessar a plataforma de avaliação do CAED, a partir daí fazer uma projeção. Então eu projeto a equipe de ensino médio e vou fazer um estudo com a equipe. Então eu vou estudar com a equipe, né, essas questões que estão ali. A partir daí, nós vamos levantar os conhecimentos essenciais de cada componente curricular. Ah, mas Luiz Carlos, essa avaliação só foi língua portuguesa e matemática. Eu sou professor de química, como faz? Opa, professor de química trabalha com um conjunto de habilidades que conversam com a matemática e conversam também com a língua portuguesa. Ah, eu sou professor de inglês. A prova, né, a avaliação de língua portuguesa, tem ali alguns elementos que, né, reforçam lá, facilitam a língua inglesa e assim por diante, né? Então a ideia é eu observar as habilidades e o que isso tem a ver lá com a química, com a física, com a história, com a geografia, e a partir daí eu vou levantar conhecimentos essenciais de cada componente curricular. Haja vista que nós vamos para o terceiro ciclo de recomposição das aprendizagens. E quando eu falo em recompor a aprendizagem, não é eu pegar o currículo, né, o documento curricular, e continuar como se nada tivesse acontecido, não. É a gente levantar quais são as dificuldades do estudante, o que o estudante não conseguiu aprender bem, e a partir daí, né, eu fazer o estudo que eu preciso reforçar e retomar isso nesse período de 15 a 31 de agosto. Tá? Então, eu vou retomar esses elementos. Lembrando que o ensino médio também propõe, né, materiais para auxiliar o professor de língua portuguesa e matemática. E os demais componentes curriculares, os professores elaboram o seu material. Aí, olha só, o ensino médio propõe um texto que eu acho super pertinente, e esse texto vai ser mandado no e-mail para vocês, que fala sobre a questão de planejamento e integração. Então esse texto ele fala de planejar, integrar, avaliar. É importante que vocês façam a leitura desse texto e reforcem alguns pontos importantes contidos ali, porque esse texto ele vai fazer um link com a minha exposição, né, dos resultados ali e das questões comentadas da avaliação diagnóstica, e o nosso próximo passo, que vai ser o desenvolvimento de uma oficina de construção de material que vai ser utilizado nas aulas, né, pelos professores. Então é importante fazer a leitura e reflexão desse texto. Feita a leitura, reflexão, levantamento de pontos,
Aí eu vou para a aplicação do documento curricular, né, Goiás Ensino Médio. Então, como eu vou fazer isso? Nesse momento eu dou orientações gerais e vou dividir os professores por áreas de conhecimento. Daí a gente vai precisar que vocês, né, providenciem para cada grupo, né, o CG Goen na prática. Então tem esse documento lá dentro do portal NetEscola. Então vocês vão baixar esse documento por equipe. Eu vou também precisar do documento curricular, né, o recorte do terceiro bimestre. Então eu vou ter o documento curricular do terceiro bimestre. Eu tenho, né, o CG Goen na prática. Eu tenho lá as discussões e levantamento, né, de onde os meninos não foram bem na avaliação formativa. Então, eu vou juntar isso tudo para que eu vá para a próxima etapa, que é, né, a aplicação desse documento. Então, olha só, como devemos proceder? O que eu vou orientar? Eu, gestor, eu, coordenador pedagógico. Então, nós vamos fazer uma discussão por grupo das habilidades, objetivo de aprendizagem, objeto de conhecimento, para esse bimestre em questão. Lembrando que nós trabalhamos com recomposição, ampliação, né? Então eu resgato habilidades ali, né? Objetos, objetivos que precisam, que os meninos não aprenderam bem, e eu também avanço no ano letivo em questão. Então, nós vamos elaborar a estratégia para a aplicação do material indicado e também o levantamento de outras propostas, porque lá no material CG, né, de prática, ele traz sugestões de práticas para serem utilizadas pelos professores em sala de aula. Então, o professor vai pegar o documento curricular, ele já sabe das dificuldades, né, de aprendizagem dos estudantes. E eu tenho propostas ali, então eu vou casar e vou fazer um planejamento, trazendo também as minhas concepções e as minhas contribuições, né, como componente curricular para aquela área. E aí eles vão preencher o plano de aula, elencando também as metodologias a serem adotadas e o roteiro dessas aulas. Porque quando eu sair desse momento, eu já me organizei para iniciar, né, retomar o ano letivo, né, o segundo semestre. Nesse plano de roteiro de aula, o que eu tenho lá? Eu tenho a área, né? Então, é importante que o coordenador gestor depois recolha, né, esses documentos e aí fique depois uma cópia com o professor, uma cópia lá com eles, ou como é por área de conhecimento, vocês podem fazer um mural depois e ter isso ali, né, para que todos possam, então, verificar o que as áreas estão fazendo, possam acompanhar e a partir daí a gente pode pensar em trabalhos, né, envolvendo as diversas áreas, né? Entrelaçamento das áreas de conhecimento. Então, olha só, a área, componente curricular, a série, o professor, né? Aí, no caso, os professores, a duração da aula, a habilidade específica da BNCC. Então, vou lá na BNCC, por isso que é importante, e vou verificar qual habilidade é envolvida ali, qual é o objetivo de aprendizagem, qual é o objeto de conhecimento, a metodologia que eu vou utilizar, e aí, como eu vou fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, como vai ser a apresentação dos conhecimentos novos, como será a aplicação desses conhecimentos e como será a sistematização dos conhecimentos. Lembrando que lá no texto que vai ser trabalhado, ele traz esses elementos, da reflexão sobre esses elementos. Por isso que eu preciso trabalhar o texto para embasar a prática que eu vou desenvolver depois, tá? Então a gente fez lá esse roteirinho. Depois disso, né? Então os professores constroem esses documentos e aí creio que o tempo vai ser suficiente, né? Para, sei lá, eu pensei 1 hora para as primeiras aulas, né? Para eles elaborarem isso. Aí depois eu tenho o tempo integral, né? As especificidades. Então tempo integral, eu tenho lá um tempo integral com fundamental e médio. Então, eu trabalho as duas pautas de fundamental e médio, mais uma complementação. Que complementação é essa? Então, nós vamos continuar os trabalhos da manhã. Então, nós vamos levantar as habilidades essenciais que não foram desenvolvidas no primeiro semestre.
né? Se eu fiz isso lá de manhã, perfeito. Revisão do plano de recomposição, ampliação da aprendizagem, nivelamento do CEPI. Depois, planejamento das ações que promovam a aprendizagem dos estudantes. Nós vamos fazer análise das ações utilizadas no reagrupamento. Então, no tempo integral, eu tenho esses reagrupamentos. E aí, quais ações estão sendo eficazes? Esse reagrupamento está funcionando ou não? O que a gente precisa fazer de reajuste, né, nos reagrupamentos para que no próximo semestre, né, eu tenha um êxito maior? Aí depois nós vamos para um outro ponto, que são os ambientes de aprendizagem, que é um diferencial do CEPI, né? Então, como está a organização dos espaços de aprendizagem? Então, se meu CEPI não tem a organização desses espaços de aprendizagem, então nós vamos pensar em como nós vamos realizar isso, né? São as salas ambientes. Então, eu tenho lá a sala de matemática, a sala de história, a sala de geografia. E aí, eu tenho uma ambientação de forma que quando o estudante entre ali naquele ambiente, ele sinta o diferencial, ele tenha uma imersão dentro daquele componente ou daquela área, né? Que às vezes nós temos lá escolas onde somente nos laboratórios eu tenho essa ambientação, e nos outros espaços, e numa sala de projeto de vida, e os outros espaços são todos, né, iguais a todas as escolas padrão. Então é importante a gente pensar nesses ambientes, nesses espaços de aprendizagem. E depois, o que precisamos ajustar para atender a metodologia do tempo integral? Então, se eu não tenho, ou esses espaços não estão funcionando, então vamos repensar na disposição desses espaços de forma que eles atendam, né, os estudantes no tempo integral e a metodologia utilizada no tempo integral. E é isso. Lá na educação de jovens e adultos, nós temos uma pauta específica, né? Porque nós temos um público totalmente diferente dos descritos anteriormente. Daí, foi separado, então, 4 momentos para a organização do tempo. O primeiro momento é a acolhida da equipe gestora, que na verdade nós vamos utilizar aquele vídeo lá, né? Aquela primeira parte, ela pode ser usada. Aqui eu só abro um parêntese para o circuito de gestão, porque a EJA não tem circuito de gestão. Então, você pode utilizar aquele vídeo, por exemplo, introdutório, né? Falar sobre a questão desse trabalho, né, em equipe, para que nós tenhamos, né, sucesso nessa empreitada. Então, o circuito de gestão, você não vai entrar aqui, né, na EJA, a gente não fala de circuito de gestão, mas a gente fala de plano de ação, né, que a escola realizou. Daí a gente, então, faz a acolhida, passa o vídeo, faz uma reflexão, depois nós vamos, então, pensar o seguinte: que EJA nós temos aí na escola? Qual é essa EJA? Quais são as características dessa EJA? Então, é um momento de discussão entre as pessoas, né? Que EJA nós temos e o que nós pretendemos com a EJA. Então, eu tenho a EJA que eu tenho e a EJA que eu gostaria de ter. O que falta para eu chegar nessa EJA que eu gostaria de ter em relação à EJA que eu tenho? O que essa EJA que eu tenho, ela não está trazendo impacto como eu gostaria que fosse? O que eu preciso ajustar? Depois nós partimos para a análise dos resultados do semestre anterior. Lembrando que na EJA, né, cada semestre é como se fosse um ano letivo. Então a gente precisa fazer essa análise constante, mesmo porque na EJA nós temos um público, né, que ele é muito instável. Então no início do semestre eu tenho uma grande quantidade de estudantes, e de repente some estudante, depois volta. Então eu preciso avaliar esses dados. Então, como foi a aprovação, né, na EJA? Qual foi o índice de retenção, abandono e evasão? Então, vocês podem construir gráficos das nossas turmas de EJA nas escolas, né? No máximo aí são 6 turmas de EJA que nós temos no turno. Então, não é muita coisa não. Então, a gente pode pegar e fazer gráficos de desempenho, certo? Pode fazer gráficos no Excel, mostrando taxa de aprovação, retenção, abandono e evasão por série e apresentar isso para todos, para que todos então retomem, né, e tenham essa visão. Porque lá fizemos o conceito de classe,
lá no final do semestre, só que como estava fechando notas, enfim, não tínhamos gráficos. Então agora eu tenho como, né, condições de fazer esses gráficos e apresentar esses gráficos para todos. Depois do terceiro momento, partindo desses resultados. Então olha só, eu fiz uma reflexão de que EJA eu tenho e que EJA eu quero. Depois eu apresentei os resultados dessa EJA, que produzi no semestre passado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os documentos e vou revisar, né? O que eu posso fazer de ajuste para melhorar essa oferta da EJA? Para melhorar aí a frequência dos estudantes, o envolvimento deles com a escola, os resultados, né? Então nós vamos revisar o plano de ação, pegar esse plano de ação, revisar o que precisa ser ajustado nesse plano de ação da EJA, o PPP, lá no PPP diz alguma coisa da EJA, o que está dizendo, o que a gente pode ajustar e melhorar, como está a matriz da EJA, vamos analisar como é a matriz da EJA, vamos retomar isso, o currículo, qual é o currículo da EJA, como está esse currículo, o que a gente pode fazer para melhorar, o calendário escolar, como está a disposição do tempo, né? Porque é importante todo mundo ter essa disposição de tempo, até mesmo para planejar, né? Depois que eu fiz esse panorama todo, eu analisei, reajustei os documentos, aí vocês podem, dependendo do tempo também, pensar em preparar alguma atividade, alguma coisa que envolva, né? Áreas de conhecimento, enfim, para esses primeiros dias. E vocês podem pensar também no acolhimento dos estudantes, né? E aí vocês vão para a pauta específica da escola. Então a escola tem as especificidades e ela vai trazendo esse quarto momento. E esse é o trabalho, né, da educação de jovens e adultos no dia 1º. Aí depois, para todas as unidades escolares, terminei, a gente precisa fechar isso tudo. Então tem os informes gerais da escola, depois os informes escola. Então, a gente pode, né, colocar essa mensagem aqui para todos, né? Continue em frente. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito, né? Aí uma citação, né, de Martin Luther King Jr. Então a gente termina com essa mensagem falando que a gente precisa seguir, né? A gente precisa avançar, a gente precisa crescer. Então nós partimos ali de concepções, né? de um caminhar de primeiro semestre, nós fizemos reflexão, reavaliamos e agora nós planejamos o que nós vamos fazer nos próximos passos. Vamos continuar, né, voando, correndo, andando, rastejando, mas sempre seguindo em frente. E assim nós encerramos o nosso trabalho coletivo. Espero ter contribuído com vocês. Tá? Desejo a todos desde já um ótimo trabalho coletivo, um ótimo retorno. Que Deus possa abençoar o nosso caminhar no segundo semestre. E sucesso para todos.